Olá, então, concreto pré-moldado. Qual é o nosso objetivo no concreto pré-moldado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que boa parte da teoria por trás do concreto pré-moldado ela vem de um outro sistema estrutural, certo? Que não é pré-moldado. E muitas pessoas pensam, o outro sistema estrutural, né? Que é o sistema estrutural muito parecido, inclusive, a gente pode usar conceitos de um para utilizar no outro, deve ser concreto em loco, né? Concretado no local. E essa ideia está totalmente errada, né? Por quê? Porque o concreto pré-moldado e o concreto moldado em loco são sistemas totalmente diferentes, voltados a estruturas diferentes, são mercados diferentes mesmo, tá? Não é o mesmo padrão. Por quê? Bom, porque numa estrutura, por exemplo, pré-moldada, a gente precisa padronização na obra, tá? Para ter uma economia. A gente vai vencer vãos maiores, tá? É bem comum, meio que padrão, né? 6 metros de vão, até mais, padronizado, né? Entre pilares, certo? Nós também temos o quê? Bom, nós temos que as peças se repetem muito, certo? Por quê? Porque a gente vê, é bom padronizado, é um pórtico, cada 6 metros eu tenho 15 pórticos iguais, todos aqui. Eu tenho essa viga aqui, ela se repete, tem várias peças idênticas, tá? Lajes também se repetem, certo? Então isso é uma padronização. O que mais a gente tem? Bom, a gente tem que todas as ligações, ou tem casos específicos que não dá, mas 95% dos casos nós temos uma ligação rotulada entre pilares e vigas. Nós temos uma ligação rotulada entre vigas e lajes, e também entre as paredes também tudo é rotulado, certo? Já no concreto moldado em loco, que a gente tem? Bom, a gente tem vãos menores, tá? A gente tem estrutura adaptada ao arquitetônico, certo? Que no pré-moldado seria um absurdo, né? Fazer os pilares não serem alinhados, seria um absurdo fazer pilares cada 3, 4 metros e fazer pilares pequenos cabendo dentro da parede. Não, isso aí não faz no pré-moldado, a gente faz no concreto em loco, certo? Então, no concreto em loco é vãos menores, é uma estrutura adaptada ao arquitetônico, né? E não o arquitetônico trabalhando junto com o estrutural, certo? Muitas vezes até no pré-moldado o estrutural acaba mandando, né, o que o arquitetônico pode ou não pode, certo? Então a gente vê que tem uma diferença enorme. Tá, mas que tipo de estrutura que é muito parecido com o pré-moldado, mas que não é pré-moldado? Bom, um tipo de estrutura muito similar ao pré-moldado é a estrutura metálica. Por quê? Bom, porque na estrutura metálica, assim como no pré-moldado, nós temos padronização, nós temos vãos maiores, nós temos que os pilares são posicionados em uma grade, certo? Uma malha de pilares, né? Tem pilares a cada 6 metros e pronto, tem esses pilares, não tem como tirar. Casos específicos até tira um ou dois, mas o ideal é padronizar a obra e qualquer fora da tirar a padronização vai aumentar custos, né? Então a gente não quer aumentar custos, a gente quer padronizar totalmente a obra no aço, assim como no pré-moldado, tá? O que mais que a gente tem também no aço? Bom, no aço, assim como no pré-moldado, as peças são executadas, então a gente deixa as peças prontas fora da obra, chega na obra e monta ela, né? Então a gente faz uma fábrica e leva da fábrica pronto, só chegar e colocar no lugar, certo? Nós também temos ligações geralmente rotuladas, né? Porque isso é uma coisa que não tem no concreto em loco, né? Que como a gente está fazendo várias peças e não uma peça só, né? Que no concreto em loco a gente tem uma peça gigante, tá? O prédio inteiro é uma peça só, com ligações enormes, né? Mas uma peça só. Já no pré-moldado a gente tem centenas de peças, assim como no metálico. E essas peças, elas têm que ser ligadas, certo? Elas não são concretadas todas juntas, não. Elas têm que ser ligadas. E a gente tem que considerar o custo de ligação. E geralmente uma ligação rotulada é muito mais econômica. Por isso que se utiliza tanto ela. Tanto no aço quanto no concreto pré-moldado, a gente tem ligações mais econômicas quando rotuladas, tá? Então a gente tenta rotular o máximo possível das peças, certo? Então geralmente a gente tem peças trabalhando separadamente. Além disso, como a gente trabalha com peças trabalhando separadamente, a gente tem um caso especial, né, que no concreto em loco é fácil resistir cargas de vento. Por quê? Porque a gente vai fazer um pórtico de contraventamento, ou a gente vai fazer uma estrutura especial de maneira a resistir contraventamento, e esse contraventamento fica escondido, certo? Então você vê aquela linha de 4 pilares no concreto em loco, e você é 4 pilares. Não, aquela linha de 4 pilares é um pórtico de contravento. Se as vigas são rígidas entre eles, o que acontece é que aquilo lá se trabalha com uma treliça sem diagonais, uma treliça de vinha ideal. Não é o ideal, né? As vigas sofrem um momento e distribuem as cargas de vento entre os 4 pilares, né? Funcionando como se eles tivessem uma altura muito maior. No pré-moldado, não. Se eu tenho um pilar
e eu tenho uma carga muito elevada nele, ele tem que resistir, de vento, ele vai ter que resistir toda ela sozinho. No máximo ele vai se escorar em outros pilares, mas toda a carga que diminui nele vai aumentar em outro, tá? Não vai ter uma redistribuição, não vai conseguir acabar com esses momentos. Então o que é feito? Bom, nós temos que pegar métodos de contravento no metálico, tá? Então a gente vai pegar, muitas vezes a gente pensa, ó, eu tô com um problema no pré-moldado, como que eu resolvo? Bom, você vai no metálico e vê a solução que eles utilizam e você vai conseguir uma solução bem similar no pré-moldado e geralmente ela vai ser bem eficiente, beleza? A gente tem que entender isso do... Então, acaba que a gente está competindo com o aço, certo? A gente tem uma competição entre concreto e aço. E para isso a gente tem que entender nossas vantagens, tá? Então a gente tem vantagens no concreto pré-moldado, mas a gente tem desvantagens também. E também temos que entender muito bem essas desvantagens. Então a principal desvantagem que a gente tem é o peso, tá? Então o peso é uma desvantagem enorme que a gente tem comparado ao aço. Por quê? Bom, porque uma peça de concreto é comum ela pesar 150, 200, 300 quilos por metro, tá? Já uma peça metálica, ela vai dar 15, 20, 30 quilos por metro, né? Ela vai dar 5 a 10 vezes mais leve que uma peça de concreto, tá? E o aço ele consegue ser muito mais otimizado. A gente pode ter vigas I com menos de 1 centímetro de espessura, tá? Na mesa, ou até na alma, menos ainda, né? Mas mesmo na mesa a gente tem espessuras menos que 1 centímetro, usuais, peças usuais mesmo, comuns, com uma espessura bem finas mesmo, tá? Já no concreto a gente não consegue tão fino, né? Ainda mais no pré-moldado, é difícil fazer peças tão finas assim, né? Então a gente faz peças mais robustas, certo? Sabendo isso, a gente tem pesos bem maiores, né? Além disso, a gente tem um material bem mais fraco, né? O nosso concreto aí é 200 a 500 kg por centímetro quadrado, comparado a 2.500 a 3.500 do aço, né? A gente está falando aí 10 vezes mais fraco, certo? Claro, tem o aço dentro do concreto para auxiliar, né? Então a gente tem os cabos de aço, né? Os cabos de aço de proteção, ou até os vergalhões, que vão dar uma resistência maior no nosso concreto, certo? Então eles vão garantir resistência, mas ainda assim a gente está falando de peças bem mais pesadas, a gente não consegue competir no peso, peso por peso, contra o aço, certo? E consequentemente a gente vai ter alguns problemas. Primeiro, a gente vai ter frete, tá? Então, se uma obra vai precisar uma viagem de um caminhão com estruturas de aço, a gente está pensando umas 5 viagens com estrutura de concreto, tá? Claro, depende de outros detalhes, mas pelo menos umas 3 viagens, com certeza, vai ser usual comparado a uma estrutura que cabe em uma viagem de aço, certo? Então, frete é um problema para a gente. O que mais? Bom, a gente tem montagem. Vamos imaginar que uma peça metálica tenha 1 tonelada, tá? A gente tem um guindaste nela. Esse guindaste vai pegar essa peça e vai conseguir colocá-la numa posição bem mais afastada do que se a gente tivesse uma peça de concreto pesando 7 ou 8 toneladas, certo? Então a gente tem essa limitação com o peso, certo? A gente tem vantagens também. A principal vantagem, é uma vantagem enorme, é que o concreto ele é muito barato, tá? Comparado ao aço, ele é muito barato. O concreto, então, a gente for pensar pegando a calculadora aqui, o concreto, a gente está falando aí de R$350 metro cúbico, tá? R$350 metro cúbico, normal, tá? O aço, a gente está falando de R$5 o quilo, tá? Só que 1 metro cúbico de aço tem 7.850 quilos, tá? Então a gente está pensando aí que 1 metro cúbico de aço são R$39.000. Comparado a 350 do concreto, a gente está falando aí 100 vezes mais caro. Claro, tem o aço que vai ficar dentro do concreto também, tá? Então essa diferença não é tão grande. Mas a gente vai falar, e por seção, vai ser um custo bem menor. Claro, você vai precisar de uma seção bem maior também. Então essa diferença não vai ser tão significativa. Mas ainda assim, no concreto pré-moldado, a gente tem uma economia no custo por peça comparado à estrutura metálica. Por quê? Porque a gente não tem que pagar um custo tão caro pelo material, né? A gente está deixando na compressão resistir um material muito barato, certo? A gente está deixando a inércia ser resistida por um material muito barato, tá? E colocando o aço geralmente só onde precisa mesmo, tá? Além disso, o aço usado na estrutura metálica, ele tem que ser um aço soldável, ele tem que ser um aço capaz de resistir corrosão, então ele tem o seu aço de baixa deformação, tá? Então a gente tem esses problemas com a estrutura metálica. Agora, no concreto armado, pré-moldado, a gente tem o quê? Que ele não precisa ser tão resistente à corrosão, ele tem concreto protegendo ele, então a gente tira essa resistência à corrosão, certo? E colocamos uma taxa maior de carbono, colocamos outros aditivos no aço, de maneira a garantir uma maior resistência, tá? Além disso, a gente não precisa também que a peça tenha as outras propriedades, né, do aço, né? Ele não precisa ter a capacidade de soldabilidade, tá?
Claro, é ideal que tenha um pouco de solubilidade ainda, mas não precisa ser tão elevado, certo? Consequentemente, a gente consegue tirar um pouco das propriedades, colocar um pouco de carbono, tá? Que dificulta a solubilidade, mas aumenta a resistência, e a gente consegue então um material aí mais resistente ainda, certo? Então, o nosso vergalhão, 5 a 6 toneladas. O aço estrutural, sozinho, 2,5 a 3,5. Então, a gente tem quase o dobro de resistência só no vergalhão, que já é uma vantagem enorme. O dobro de resistência já é uma vantagem significativa. Mas a gente tem uma outra vantagem maior ainda. Por quê? Porque se a gente utilizar a proteção, no caso pré-tensionado, a gente não precisa se preocupar com a deformação. Por quê? Porque a gente já deixa a peça deformada no momento que tensiona, certo? Então, na hora de fabricar, antes de estar pronto, o aço já está deformado, certo? Então, a gente não precisa se preocupar com deformação. E aí, se a gente não se preocupa com deformação, a gente pode trabalhar com aço de uma resistência absurda, tá? Claro, a gente tem um custo maior nesse aço, tá? O vergalhão ele é barato, mas o aço de proteção não. Se a gente está trabalhando com aço de maior custo, tá? A gente está falando de resistência. Enquanto o nosso vergalhão é 5 a 6 toneladas-força por centímetro quadrado, os cabos de proteção são 19 toneladas-força por centímetro quadrado, tá? Chega a mais, dependendo do caso, tá? Mas o padrão geralmente é 19 toneladas-força por centímetro quadrado, tá? Então, 19 toneladas comparado àquele 2,5 que a gente tinha no aço A36, a gente tem quase 8 vezes mais forte do que o aço estrutural comum, tá? Então a gente tem essa vantagem de utilizar um aço de alta resistência mesmo, e que também, como ele tem alta resistência, a gente utiliza muito menos aço, certo? E isso que vai reduzir o custo, tá? Apesar disso, a nossa forma, ela tem uma forma, né? O concreto para moldar ele tem a forma. Então a peça tem que ser jogada em uma forma, e essa forma é um investimento alto, certo? Então uma peça pré-moldada é mais cara que uma peça metálica. Por quê? Porque tem que pagar também o custo da forma. Agora, se a peça é repetida 20 vezes, 50 vezes, a obra não vai ser tão longe assim, logo a forma se paga, tá? E depois que ela se paga, aí sim a gente tem uma peça muito mais barata por utilizar pré-moldado, certo? A gente também precisa de um controle tecnológico maior, né? Por quê? Porque se eu estou no meio do mato, tá? E eu preciso um aço A572, eu ligo para a Gerdau e falo, quero uma viga W A572, grau 50, beleza. Vai me mandar um aço aí 3,5 toneladas por centímetro quadrado. Agora, se eu tenho um concreto pré-moldado, moldado na fábrica mesmo, tá? Sem controle de qualidade tão alto, muitas vezes sem aditivo ou sem um controle da água, principalmente, eu não tenho a garantia de resistência, tá? Então, para o pré-moldado funcionar, a gente precisa também da garantia de resistência dele, tá? Não basta colocar concreto ali, não. Muitas vezes o concreto feito por pedreiros, sem supervisão do engenheiro, ou sem um traço bem definido, com aditivos, com uma betoneira de tamanho aceitável, né? Ou um traço feito aos poucos, né? Que ainda uma dosagem correta, né, que é feito o método de lançamento na betoneira correto, a gente pode ter concreto aí de 5 MPa, 7 MPa, ou seja, 50, 70 kg, tá? É normal em obras pequenas, aí sem engenheiro, acontecer isso, de dar uma resistência muito baixa mesmo. Então, para a gente garantir uma resistência elevada no concreto pré-moldado, a gente precisa de controles de qualidade, a gente precisa de métodos de medição do concreto, tá? Então, a gente tem todos esses controles a mais, né, que na verdade o que a gente está fazendo? A gente está colocando um investimento muito maior, né? A gente precisa de equipamentos maiores, a gente precisa de maior quantidade de caminhões para fazer o frete, a gente precisa de controle tecnológico, tudo isso é custo, tá? Mas é um custo fixo, certo? Que vai garantir um custo menor na fabricação de cada peça, beleza? Então a gente tem essas diferenças entre o aço e o concreto, mas tirando isso a gente tem realmente muitas similaridades, beleza? Até!